Olá! Hoje vamos fazer uma análise a fundo em algo que está por toda parte, mas que muita gente ainda acha um bicho de sete cabeças: criptomoedas. É verdade. Recebemos bastante material, palestras, capítulos de livros bem técnicos, e nossa missão aqui é, destrinchar isso. Exato. Queremos entender o básico de como essa tecnologia funciona, sabe? Especialmente o Bitcoin, que foi quem começou tudo, usando explicações bem simples, tipo a técnica Feynman. É isso mesmo. O foco aqui não é prever o futuro ou dar dicas de investimento, nada disso. É mais entender os conceitos, desmistificar a tecnologia por trás. Sim, vamos tentar explicar de forma clara, assim, quase como se a gente estivesse conversando com um amigo curioso, sabe? Entender o que é criptomoeda e como a mágica acontece por baixo dos panos. Perfeito. Então, para começar essa exploração, talvez a gente precise dar um passo atrás. O que as fontes dizem sobre a ideia fundamental, assim, do dinheiro? As fontes traçam uma evolução interessante, né? Começa lá com o escambo, a troca direta. Aham. Depois vieram coisas mais abstratas. Conchas, metais preciosos, aí o papel moeda A evolução toda. e agora o dinheiro digital, ou dinheiro em rede. O Bitcoin, segundo o material que a gente viu, surge nesse contexto. É uma plataforma onde a moeda é, na verdade, uma aplicação, quase como uma internet do dinheiro. E a palavra que, olha, aparece o tempo todo nas fontes é descentralização. Essa é a grande diferença, né? Total. O dinheiro que a gente usa, o real, o dólar, é controlado por bancos centrais, por governos. Já as criptomoedas, como o Bitcoin, elas rodam numa rede onde não tem uma entidade central no comando. Ninguém mandando em tudo. É um sistema distribuído, meio parecido com a filosofia original da própria internet, sabe? Ninguém é o dono único, e as regras são mantidas e verificadas pelos próprios participantes da rede. E essa ideia de dinheiro como linguagem que uma das fontes traz é bem boa, né? Uma forma de comunicar valor. Sim, uma analogia útil. Aí o Bitcoin seria tipo um novo idioma, ou um dialeto, talvez, falado direto entre as pessoas, o tal do peer-to-peer, sem precisar de um banco ou outra instituição ali no meio para traduzir ou intermediar. Faz sentido isso. Faz total sentido. E simplificando ao máximo, né, como a técnica pede, criptomoeda seria o quê? Basicamente, dinheiro digital que usa criptografia, que são essas técnicas matemáticas bem complexas, para garantir a segurança. Ok. O Bitcoin foi a primeira delas a funcionar de forma descentralizada, quer dizer, sem uma autoridade central. Ele meio que abriu a porteira para todo esse universo. Legal. E a analogia ajuda mesmo. Dinheiro como linguagem de valor, Bitcoin como um dialeto direto, sem intermediários. Fixa bem. Mas, essa ideia de dinheiro digital não nasceu com o Bitcoin, certo? As fontes mencionam umas tentativas anteriores. Eu lembro de ter lido sobre o DigiCash, lá nos anos 90. Ah, sim, DigiCash. O que aconteceu? Por que não pegou na época? Olha, o principal problema que as fontes apontam era justamente a centralização. O DigiCash e outros sistemas da época, tipo o Mondex, lembra daqueles cartões? Lembro vagamente. Eles dependiam de uma empresa ou de um grupo de bancos por trás. Precisavam convencer todo o sistema financeiro tradicional a adotar a tecnologia, o que era, assim, uma barreira gigantesca. Complicado. E também não eram sistemas pensados para facilitar transações diretas entre as pessoas comuns, sabe? No fim das contas, o DigiCash faliu e os cartões de crédito, que já estavam crescendo, acabaram dominando os pagamentos eletrônicos. Entendi. Então o modelo centralizado não deu certo para criar um dinheiro digital realmente aberto. Aí, lá por 2008, 2009, aparece essa figura misteriosa Satoshi Nakamoto. O fantasma. Qual foi o pulo do gato? O que fez o Bitcoin vingar onde os outros falharam? A grande sacada, o ponto central que o Satoshi resolveu, foi o chamado problema do gasto duplo, só que sem precisar de uma autoridade central. Gasto duplo. Gastar a mesma moeda duas vezes, é isso? Exatamente. Em sistemas centralizados, tipo um banco, ele impede que você faça isso. Mas como fazer sem um banco? A solução do Bitcoin foi, na verdade, uma combinação genial de várias peças. Criptografia forte com um sistema de consenso distribuído.
O consenso. A própria rede de usuários valida as transações e impede as fraudes. E o Bitcoin se diferencia de ideias anteriores, como o B-Money ou o BitGold, porque a tal solução de quebra-cabeças, a mineração, é usada para proteger o histórico, o blockchain. Ah, não é o dinheiro em si. Não é a unidade de dinheiro, exatamente. E também não dependia de servidores centrais para marcar o tempo das transações. A descentralização radical. Essa foi a chave que o Satoshi percebeu que faltava. Ok, agora vamos para a parte mais técnica, mas tentando manter a simplicidade. Como o Bitcoin realmente funciona por baixo dos panos? Quais são as engrenagens dessa máquina, segundo as fontes? Bom, o ponto de partida é a criptografia. Tem duas ferramentas que são, essenciais aqui. A primeira são as funções de hash criptográficas. Hash. Imagina que você pega qualquer arquivo digital, um texto, uma imagem, qualquer coisa, e passa por uma função matemática que gera uma espécie de impressão digital única para aquele arquivo. É um código de tamanho fixo chamado hash. Uma impressão digital única. Isso, e ela tem propriedades importantes. É praticamente impossível achar dois arquivos diferentes que gerem o mesmo hash. Isso é resistência à colisão. Também é impossível descobrir o conteúdo original olhando só para o hash, que é a propriedade de ocultação, o hiding. Ok. E elas também são úteis para criar esses quebra-cabeças computacionais que são difíceis de resolver, mas fáceis de verificar a solução. É o puzzle friendliness. Impressão digital para dados. Entendido. E a segunda ferramenta criptográfica? Qual é? São as assinaturas digitais. Elas funcionam de um jeito parecido com a assinatura no papel, só que usando matemática. Cada pessoa tem um par de chaves. Uma chave privada, que é super secreta, tipo sua senha mestra. Minha senha. E uma chave pública, que você pode divulgar sem problema. E funciona como seu endereço para receber moedas. Ah, tipo o número da conta. É, parecido. A mágica é, só quem tem a chave privada que corresponde àquele endereço público pode criar uma assinatura válida para autorizar o envio de moedas daquele endereço. É a prova matemática de que você é o dono. Entendi. O Bitcoin usa um algoritmo específico para isso, o ECDSA, mas o conceito principal é esse, provar que você tem a posse sem precisar revelar seu segredo, a chave privada. Certo. Então temos hashes como impressões digitais e assinaturas como prova de posse. Como isso se junta para fazer uma transação de Bitcoin? Uma transação no Bitcoin, de forma bem básica, é uma mensagem. Ela diz mais ou menos: pegue estas moedas aqui, as entradas ou inputs, que vieram de transações anteriores e envie para estes novos endereços as saídas ou outputs. Inputs e outputs. Isso. E para ser válida, essa mensagem toda tem que ser assinada com a chave privada do dono das moedas que estão sendo gastas, as que estão nas entradas. E um detalhe curioso que as fontes ressaltam é que o Bitcoin não funciona com saldo de conta, como a gente está acostumado no banco. Não tem saldo? Como assim? Ele usa um modelo diferente, de pedaços de valor não gasto, os UTXs. Unspent Transaction Outputs. UTX, pedaços de valor não gasto. Isso ainda parece meio abstrato. Como seria na prática? Imagina assim, você não tem uma conta com 10 bitcoins de saldo. Você tem talvez uma nota digital, um UTX, que vale 10 bitcoins. Uma nota de 10. Isso, se você quer pagar 3 bitcoins para alguém, a sua transação vai, destruir essa nota de 10. Aí ela cria uma nova nota de 3 para o destinatário. Ok. E cria uma outra nota de 7, que é o troco, de volta para você. Geralmente, essa nota de troco vai para um novo endereço seu. Todas as moedas que existem na rede são esses UTXOs, esses pedaços não gastos, esperando para serem usados como entrada numa nova transação. Esse modelo, aliás, tem umas implicações para a privacidade. É diferente de olhar um extrato bancário. Agora sim, ficou bem mais claro. É como usar dinheiro físico mesmo. Você dá uma nota maior e recebe o troco em notas menores. Faz sentido. E onde fica o registro de todas essas trocas de notas digitais para todo mundo confiar que ninguém está roubando, que ninguém está gastando duas vezes? Aí entra ele, o famoso. Ou blockchain. Exato. Precisamente. O blockchain é a espinha dorsal de tudo isso. É o livro-razão distribuído.
Pensa nele como um registro público, que é compartilhado entre todos os participantes da rede. Todo mundo vê. E que contam, assim, absolutamente todas as transações já feitas com o Bitcoin desde a primeiríssima. Ele é organizado em blocos, que são tipo as páginas desse livro, adicionadas uma depois da outra. Sequencialmente. Isso. Cada bloco contém um monte de transações recentes e, muito importante, ele contém a impressão digital, o hash, do bloco anterior. Isso cria uma corrente, uma chain, que liga todos os blocos em ordem cronológica. E essa ligação com o hash anterior é que é o segredo da segurança, né? Se alguém tentar mudar alguma coisa num bloco lá atrás... Exatamente. Se alguém tentar alterar qualquer coisinha num bloco antigo, o hash daquele bloco vai mudar completamente. Como o bloco seguinte na corrente guarda o hash original do bloco que foi alterado, a ligação se quebra ali. A corrente quebra. A corrente fica inválida a partir daquele ponto. E a rede inteira percebe a tentativa de fraude e simplesmente rejeita aquela alteração. Por isso, a gente diz que o blockchain é um registro temperevidente, ou seja, qualquer tentativa de adulteração é facilmente detectável. As fontes até usam uma analogia visual boa: blocos de dados ligados por ponteiros de hash, um apontando para o hash do anterior. Gosto também da analogia do Google Sheet compartilhado que uma das fontes usa. Todo mundo pode ver, mas ninguém consegue apagar ou reescrever o que já foi escrito. É uma boa analogia. Cada nova linha, ou bloco, depende criptograficamente da anterior. As fontes também mencionam um tal de Merkle Trees. Isso é muito complicado. É importante. É uma otimização bem inteligente, na verdade. Dentro de cada bloco, tem muitas transações. Em vez de colocar todas elas direto no cabeçalho do bloco, que é a parte que vai ser hasheada para ligar no próximo bloco, eles usam uma estrutura chamada Merkle Tree. Árvore de Merkle? Isso. Basicamente, as transações são agrupadas em pares, aí calculam o hash de cada par. Depois, esses hashes são agrupados em pares de novo, calcula o hash deles, e assim por diante. Vai subindo na árvore. Até sobrar um único hash lá no topo que é chamado Merkle Root, a raiz da árvore. É esse hash raiz que entra no cabeçalho do bloco. Ele funciona como um resumo criptográfico de todas as transações daquele bloco, de um jeito bem eficiente, e também permite verificar rápido se uma transação específica está ou não incluída no bloco. Entendi. É tipo um super resumo compacto de tudo que está ali dentro do bloco. Mas, bom, quem decide quais transações entram no próximo bloco e quem de fato adiciona esse novo bloco na corrente? Aí que entram os mineradores, né? Correto. A mineração é o processo que faz duas coisas super importantes. Primeiro, ela coleta as transações que estão ali esperando para serem confirmadas pela rede. As que estão na fila. Isso. E segundo, ela realiza um trabalho computacional bem pesado para adicionar um novo bloco com essas transações ao blockchain, de forma segura. Para ganhar o direito de adicionar o próximo bloco, os mineradores competem entre si. Eles têm que resolver um quebra-cabeça matemático muito difícil. Esse processo todo é chamado de prova de trabalho, ou Proof of Work. Prova de trabalho. Como funciona esse quebra-cabeça? É tipo, sei lá, resolver um sudoku impossível? É mais como procurar um número específico numa lista gigantesca de possibilidades, sabe? Tecnicamente, eles precisam achar um número, um valor, um número chamado nonce. É um número usado só uma vez. Nonce. Quando esse nonce é combinado com os outros dados do cabeçalho do bloco, incluindo o hash do bloco anterior e a Merkle Root das transações novas, e tudo isso é passado pela função de hash, que no caso do Bitcoin é a SA256. A mesma dos hashes das transações. A mesma família de funções. O resultado desse hash final tem que ser um número que comece com uma quantidade específica de zeros. A quantidade de zeros exigida é o que define o quão difícil é o quebra-cabeça. Ah, então é só tentativa e erro. Ficar tentando números até achar um que dê um hash com um monte de zeros na frente. A tal agulha no palheiro digital que você falou. Exatamente essa é a ideia. É um processo que exige uma quantidade absurda de tentativas por segundo, consome muita eletricidade e poder computacional. Imagino.
O primeiro minerador ou grupo de mineradores que encontram um nonce que funciona, que gera o hash com os zeros necessários, ganha a competição. Ele transmite o bloco completo para a rede. Avisa todo mundo. Os outros participantes verificam rapidinho se a solução está correta, verificar é fácil, resolver que é difícil. Se estiver tudo certo, eles adicionam esse novo bloco à cópia deles do blockchain. E qual é a recompensa por todo esse trabalho, esse gasto de energia e processamento? Deve valer a pena, né? Com certeza. A recompensa tem duas partes. Primeiro, o minerador que achou o bloco recebe uma quantidade de bitcoins totalmente novos, que são criados ali do nada, naquele momento. É a chamada recompensa do bloco. Dinheiro novo entrando no sistema. Isso. E essa recompensa é programada para diminuir pela metade a cada 210 mil blocos, o que dá mais ou menos a cada 4 anos. É o famoso halving. Ah, o halving, já ouviu falar. E a segunda parte da recompensa é que o minerador também coleta todas as taxas de transação que os usuários pagaram para ter suas transações incluídas mais rapidamente naquele bloco. Esse sistema todo de incentivos é fundamental, ele que paga pela segurança da rede. Faz sentido. E tem um ajuste bem interessante também, a dificuldade do quebra-cabeça, ou seja, quantos zeros são necessários no início do hash, não é fixa. A cada 2016 blocos, o que dá umas 2 semanas, mais ou menos. 2 semanas. Dentro do próprio protocolo do Bitcoin, ajusta automaticamente essa dificuldade. Ele olha quanto tempo, em média, levou para minerar 2016 blocos. Se foi mais rápido que 10 minutos por bloco, porque, sei lá, entrou mais poder computacional na rede. Mais gente minerando? Aí a dificuldade aumenta. Se foi mais lento que 10 minutos, a dificuldade diminui. O objetivo é sempre manter o tempo médio de criação de um novo bloco perto dos 10 minutos. É um sistema que se autorregula de forma bem elegante, né? Nossa, muito engenhoso mesmo essa autorregulação. E as fontes comentam que a forma de minerar mudou bastante com o tempo, né? Começou com gente usando o processador normal do computador, a CPU. Sim, lá no comecinho. Depois passaram para placas de vídeo, as GPUs, que eram melhores para isso. E hoje em dia são os chips super específicos, os ASICs, certo? Exato. A corrida por mais eficiência levou a essa especialização absurda do hardware. Os ASICs são chips projetados para fazer só uma coisa: calcular hashes SHA-256 o mais rápido e com o menor consumo de energia possível. Otimizado ao extremo. Totalmente. Isso tornou a mineração com CPU ou GPU praticamente inviável para Bitcoin hoje em dia. E uma consequência disso é que ficou muito caro e difícil para um indivíduo competir sozinho contra essas operações gigantes com ASICs. E aí que entram as mining pools. A galera se junta. Isso. As mining pools, ou piscinas de mineração, surgiram como uma espécie de cooperativa. Vários mineradores juntam o poder de processamento deles e trabalham juntos para tentar encontrar o próximo bloco. Quando a pool consegue minerar um bloco, a recompensa total, os bitcoins novos mais as taxas, é dividida entre os participantes. Proporcionalmente. Geralmente proporcional à quantidade de poder computacional que cada um contribuiu para aquele esforço. Isso torna a renda da mineração mais estável e previsível para os mineradores menores, sabe? Em vez de ser uma loteria de tudo ou nada tentando achar um bloco sozinho. Entendi. Mas isso levanta uma questão que as fontes não aprofundam totalmente. Fica aqui um primeiro ponto para quem quiser pesquisar mais. Como exatamente a rede concorda sobre qual deve ser a nova dificuldade a cada 2016 blocos? A gente entendeu que o processo é automático, mas como o consenso sobre o novo nível de dificuldade é formado entre todos os nós da rede, de forma descentralizada. Quem bate o martelo? Ótima pergunta para quem quiser cavar mais fundo. A regra em si está lá no código que a maioria dos nós roda, né? Mas o mecanismo exato de como todos chegam no mesmo valor de dificuldade, baseado no tempo que os blocos anteriores levaram para ser minerados, sem ter um líder central dizendo, agora a dificuldade é X. É um detalhe técnico bem interessante do protocolo de consenso do Bitcoin. E falando em pools, surge outra dúvida, talvez uma segunda questão para explorar. As fontes mencionam essa concentração de poder de mineração nas pools. Se poucas pools controlam a maior parte do poder de mineração do mundo, isso não ameaça a própria descentralização, que é tipo
o pilar fundamental do Bitcoin? Essa é uma das grandes preocupações, sim. É um debate constante na comunidade Bitcoin. Existe o risco teórico de um chamado ataque de 51%. Ataque de 51%? Onde um grupo ou uma entidade que consiga controlar mais da metade do poder de mineração da rede poderia, teoricamente, fazer coisas ruins. Por exemplo, impedir que certas transações sejam confirmadas ou até tentar reverter as suas próprias transações para gastar o mesmo dinheiro duas vezes, o tal do gasto duplo que a gente falou. Seria um desastre. Seria péssimo para a confiança na rede. Embora existam fortes desincentivos econômicos para as pools fazerem isso, porque, destruiria a confiança na moeda e o valor dela provavelmente despencaria, a concentração do poder de hash é sim um ponto de atenção constante para a saúde do ecossistema. É algo que a comunidade monitora de perto. Uau, já cobrimos bastante terreno sobre como funciona. Mas e as implicações disso tudo? O Bitcoin e essa tecnologia blockchain servem para mais alguma coisa além de ser, dinheiro digital? Sim, com certeza. As fontes indicam que essa tecnologia abre outras portas bem interessantes. Por exemplo, o blockchain pode ser usado para timestamping seguro. Timestamping? Tipo carimbo de tempo? Exato. Você pode registrar o hash de um documento qualquer no blockchain. Isso prova de forma irrefutável e pública que aquele documento específico já existia antes daquela data e hora do bloco, sem que você precise revelar o conteúdo do documento em si. É útil para provar a autoria, a propriedade intelectual, essas coisas. Interessante. O que mais? Outra ideia que surgiu foram as moedas sobrepostas, ou overlay currencies, às vezes chamadas de colored coins. A ideia é marcar alguns bitcoins específicos para que eles representem outros tipos de ativos. Como assim? Imagina que um certo bitcoin ou uma fração dele pudesse representar uma ação de uma empresa, ou um título de dívida, ou até mesmo um ingresso para um show. Você transferiria o ativo transferindo aquele bitcoin colorido. Entendi. E tem mais? E tem também o conceito de propriedade inteligente, ou smart property. A ideia aqui é que a posse e o controle de um bem físico, pensa num calo, por exemplo, poderiam ser ligados diretamente a uma chave privada associada a um UTXO específico no blockchain. Quem tem a chave privada, controla o bem. Tipo, a chave do carro seria uma chave criptográfica? Poderia ser algo nessa linha, sim. São conceitos ainda em exploração, mas mostram o potencial além do dinheiro. E claro, o sucesso do Bitcoin inspirou uma explosão de outras moedas, as altcoins. O que as fontes dizem sobre elas? Apareceram muitas, né? Nossa, demais! O cenário explodiu depois do Bitcoin. Várias surgiram. Algumas são basicamente cópias do Bitcoin com pequenas modificações. Tipo, usam um algoritmo de mineração diferente, como o script no Litecoin, por exemplo. A ideia inicial era tentar resistir àqueles chips ASICs e manter a mineração um pouco mais acessível, mais distribuída. Tentativas de melhorar um ponto ou outro. Isso. Mas outras foram bem mais ambiciosas. O grande exemplo é o Ethereum. Ele foi criado não só para ser uma moeda, mas como uma plataforma para rodar contratos inteligentes, os smart contracts. Contratos inteligentes? São programas de computador que rodam direto no blockchain do Ethereum. Eles podem executar ações automaticamente, tipo liberar um pagamento quando certas condições pré-programadas são cumpridas. Tudo registrado e garantido pelo blockchain. Isso abre muita possibilidade, imagino. Muita. Para evitar que esses programas fiquem rodando para sempre e consumindo recursos da rede, o Ethereum introduziu o conceito de gas. É tipo uma taxa que você paga para cada operação que seu contrato executa na rede. E vale mencionar também o Namecoin, que as fontes citam como o primeiro altcoin. Ele tinha um foco bem específico: criar um sistema de nomes de domínio descentralizado, tipo um .com ou .org, só que sem uma entidade central controlando tudo. Um universo inteiro de inovação. Mas, como tudo, imagino que nem tudo sejam flores. Deve ter problemas, desafios. O que as fontes destacam como pontos negativos ou de atenção nesse mundo cripto? Com certeza tem desafios. Um bem óbvio é a volatilidade.
Os preços das criptomoedas, especialmente do Bitcoin e muitas altcoins, podem subir e descer de forma muito brusca, em períodos curtos. É a famosa montanha-russa. Que assusta muita gente. Exato. Isso dificulta o uso delas como uma reserva de valor estável ou mesmo como meio de troca no dia a dia para muita gente. Outro ponto crucial é a segurança. Mas você disse que o protocolo Bitcoin é seguro. E é super importante fazer essa distinção que as fontes também fazem. O protocolo Bitcoin em si, o código base, a rede descentralizada, é considerado extremamente seguro. Nunca foi hackeado no sentido de quebra à criptografia ou o consenso. O problema de segurança geralmente está nas corretoras, as exchanges, e outros serviços centralizados onde as pessoas compram, vendem e, principalmente, deixam suas moedas guardadas. Ah, os intermediários. Isso. Essas plataformas centralizadas são alvos constantes de hackers e, infelizmente, já tivemos muitos casos de roubos enormes de bilhões de dólares em criptoativos ao longo dos anos. A segurança da custódia pessoal das chaves privadas é fundamental, mas é algo que exige conhecimento e cuidado do usuário. Entendi a diferença. Segurança do protocolo versus segurança dos serviços ao redor. Que outros desafios as fontes apontam? A escalabilidade é um grande debate técnico. A rede Bitcoin, na sua forma atual, consegue processar um número limitado de transações por segundo. É bem menos do que sistemas de pagamento tradicionais como, sei lá, a Visa. Não dá para todo mundo usar para comprar café, então. Ainda não na camada principal, digamos assim, existem várias propostas e tecnologias sendo desenvolvidas para tentar aumentar essa capacidade, como a Lightning Network, que cria uma camada secundária para transações mais rápidas e baratas. Mas ainda é um trabalho em andamento, um desafio técnico importante. Ok, escalabilidade. Mais alguma coisa? Sim, a questão do anonimato. Muita gente ainda acha que Bitcoin é totalmente anônimo, mas as fontes deixam claro que ele é, na verdade, pseudônimo. Pseudônimo. Todas as transações são públicas, ficam lá registradas para sempre no blockchain. Os endereços, aquelas chaves públicas, não têm nomes de pessoas atrelados diretamente a eles no protocolo. Mas... Tem um mas. Através da análise do fluxo de transações, a chamada análise de blockchain, é possível, com bastante esforço e cruzando com outras informações, tentar ligar endereços a identidades do mundo real. Foi o que aconteceu, por exemplo, na investigação daquele mercado online chamado Silk Road. Ah, lembro desse caso. Então, não é um sistema anônimo por padrão. Existem técnicas para tentar aumentar a privacidade, como misturadores de moedas, CoinJoin, ou tecnologias mais avançadas como Zero Coin e Zero Cash, que foram implementadas em outras moedas. Mas o Bitcoin básico não oferece anonimato completo. Interessante essa nuance. E, para fechar os desafios, como fica a regulamentação? Os governos estão de olho nisso tudo, né? Com certeza. É um cenário super complexo e que está mudando o tempo todo, em cada país. As fontes mencionam alguns exemplos, como a BitLicense, lá do estado de Nova York, que foi uma das primeiras tentativas de criar regras bem específicas e exigir licenças para empresas que lidam com criptoativos operarem por lá. Uma tentativa de encaixar no mundo tradicional? Exatamente. Existe uma tensão natural aí. De um lado, tem a visão original de muitos pioneiros do Bitcoin, que era mais libertária, mais cypherpunk, de criar um sistema fora do controle estatal. Do outro lado, tem a realidade de que para esses ativos serem usados em larga escala e se integrarem com a economia real, eles precisam de alguma forma dialogar com o sistema financeiro existente e suas regras. Encontrar esse equilíbrio é um dos grandes desafios do momento. Com certeza. E isso nos leva talvez a uma terceira pergunta interessante para quem quiser investigar depois. Como exatamente as stablecoins, as moedas estáveis, tentam resolver aquele problema da volatilidade que a gente mencionou? Como elas conseguem manter um preço estável, geralmente pareado com dólar ou outra moeda forte? Quais são os mecanismos por trás delas, reservas, algoritmos e quais os riscos associados a cada modelo, especialmente em comparação com Bitcoin, que não tem essa preocupação de manter paridade? Ótima questão para aprofundar. Nossa, que imersão completa que fizemos hoje. Tentando recapitular o essencial que a gente viu aqui. Criptomoedas,
com o Bitcoin sendo o pioneiro, são essencialmente dinheiro digital que opera sem uma autoridade central, de forma descentralizada. Isso, a descentralização é chave. A segurança vem da criptografia, os hashes funcionando como impressões digitais e as assinaturas digitais provando a posse. Tudo fica registrado num livro-razão público, compartilhado e praticamente imutável, que é o blockchain. O registro histórico. E a validação das transações e a adição de novos blocos nesse livro são feitas pelos mineradores, através de um processo competitivo, a prova de trabalho, que os recompensam por manterem a rede segura e funcionando. É a tal internet do dinheiro tomando forma, né? Exatamente. É um campo que, nossa, evolui numa velocidade impressionante. Cheio de potencial para transformar muitas áreas, mas, como vimos, também cheio de desafios pela frente. Desafios técnicos, econômicos, regulatórios e até sociais. Sim. Ter uma compreensão dos fundamentos, o que é um hash, como funciona uma assinatura digital, para que serve o blockchain, por que a mineração é necessária, o que realmente significa descentralização, é fundamental para conseguir navegar nesse espaço. Ajuda a separar o que é inovação real do que é só, sabe, barulho ou promessa exagerada. Com certeza. E para a gente encerrar, qual seria uma última provocação, um pensamento para deixar no ar, baseado em tudo que a gente discutiu hoje que veio das fontes? Bom, se a gente parte daquela premissa que o dinheiro é, no fundo, uma linguagem para expressar e trocar valor... A linguagem do valor. Isso. E a gente viu como a internet revolucionou a informação, né? Tornou ela global, instantânea, acessível. A pergunta que fica é: o que realmente acontece quando essa linguagem do valor também se torna global, programável, transferível de pessoa para pessoa quase que instantaneamente e potencialmente sem precisar daqueles intermediários tradicionais que a gente conhece hoje, como bancos e processadores de pagamento? Que tipos de novas conversas econômicas isso permite? Que novos modelos de negócio, que novas formas de organização social podem surgir a partir disso nos próximos anos, nas próximas décadas? É algo que eu acho vale muito a pena continuar observando e refletindo sobre.